aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, irmãos. Muito bom estar com vocês para mais essa dose de esperança. Desejo e peço a Deus todos os dias, oro para que Deus os conserve em paz e segurança nesses dias difíceis em que nós vivemos. O texto que nós gostaríamos de trazer hoje continua sobre as cartas em Apocalipse, as 7 igrejas no livro de Apocalipse, e se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 12, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antifas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenha contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Bom, isso é um texto muito interessante, porque nessa carta, quando João se refere à igreja de Pérgamo, Pérgamo era uma cidade que ficava ali na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e era o centro do que se chamava o culto imperial, o culto ao imperador. Esse culto não era dirigido à pessoa do imperador, a Tibério, ou Augusto, ou Nero, ou seja, os grandes imperadores, os imperadores de Roma, mas era prestado a Roma, ao Império Romano. E é importante destacar isso, porque Roma não tinha hino nacional, a Roma não tinha uma bandeira, não tinha esses símbolos cívicos. Então, o Império tinha o interesse de garantir que todas as pessoas fossem leais a ele, e a demonstração de lealdade era de tempos em tempos, quando o Império requisitasse, geralmente em situações difíceis, pedir que as pessoas fossem prestar sacrifícios ao imperador. E os cristãos não faziam isso. Então eles já eram mal vistos por conta disso. Eram mais mal vistos ainda porque se esperava que as pessoas ficassem fiéis aos deuses das suas nacionalidades. Quer dizer, se esperava que as pessoas servissem, se você fosse egípcio, você servia aos deuses do Egito, se você fosse grego, aos deuses da Grécia, se você fosse outros povos que existissem, você era fiel deveria ser fiel àqueles povos, aqueles deuses, para garantir de que você adorando aquilo, o bem-estar do império fosse garantido. E os cristãos não faziam nada disso. Eles adoravam a Jesus Cristo. Eles eram romanos, ou gregos, ou sírios, ou egípcios, e deixavam de servir aos deuses dos seus antepassados para servir ao Deus de Israel. E isso criava um problema muito sério. Então, eles foram perseguidos também, várias vezes por conta disso. Mas o mais interessante aqui é que nós vemos uma igreja que estava sofrendo por ser fiel diante dessa diversidade, que estava sofrendo uma pressão imensa, mas que mesmo sendo fiel, mesmo resistindo de forma brilhante, sensacional, de uma forma assim louvável, elogiável diante da circunstância, eles precisavam consertar algumas coisas. João estava preso quando escreveu isso, então em vários momentos ele usa como se fossem códigos. Ele faz menção a Jezabel, Balaão, que eram
casos que existiam, né, no Antigo Testamento. Mas ele fala de pessoas que não eram fiéis a Deus e que estavam ensinando coisas erradas, né, nessas igrejas. Mas de qualquer forma, né, o que essa palavra nos traz aqui hoje, né, é que muitos de nós, né, seremos provados por causa de Deus. Muitos de nós passaremos dificuldades, né, enfrentaremos tribulações por causa do Evangelho, né? Ele diz isso, né, e diz que muitas elas serão constantes, mas ele nos protegerá diante dessas circunstâncias. E nos pede mais ainda, nos pede para que mesmo diante dessas circunstâncias difíceis, nós cresçamos, nós aprendamos, nós tiremos as coisas ruins que ainda estão no nosso coração ou estão na nossa vida. Né? Nos purguemos dessas coisas, purguemos do fermento velho, como diz lá no Velho Testamento. Ele nos diz isso, né? E nos diz que nos conservará diante das adversidades e pede a cada momento que nós mudemos o nosso coração e transformemos o nosso coração, colocando e nos renovando em Cristo. Amém. Gostou do vídeo? Ajude-nos compartilhando em suas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e nos seus grupos de WhatsApp. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.